Olá, hoje eu começo o programa lendo um texto de Atos e um assunto muito intrigante. Se nós analisarmos ali o capítulo 8 de Atos, a gente vai perceber que o evangelho estava sendo pregado em Samaria. E o que é interessante é que Filipe estava levando a palavra de Deus e batizando as pessoas. Olha só o que diz os versos 12 até o 18. Diz o seguinte: mas eles acreditaram na mensagem de Filipe a respeito da boa notícia do reino de Deus e a respeito de Jesus Cristo, e foram batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e depois de ser batizado acompanhava Filipe de perto, muito admirado com os grandes milagres e maravilhas que ele fazia. Os apóstolos que estavam em Jerusalém ficaram sabendo que o povo de Samaria também havia recebido a palavra de Deus, e por isso mandaram Pedro e João para lá. Quando os dois chegaram, oraram para que a gente de Samaria recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não tinha descido sobre nenhum deles. Eles apenas haviam sido batizados em nome de Jesus Cristo. Aí Pedro e João puseram as mãos sobre eles e assim eles receberam o Espírito Santo. Ora, se a gente prega e fala o tempo todo neste canal, neste programa, que o batismo do Espírito Santo é no momento em que você se batiza, é no momento que você aceita Jesus como seu salvador pessoal, como é que o Espírito Santo aqui, nesse trecho, só foi dado àquelas pessoas que já haviam sido batizadas por Filipe, através de Pedro e João, impondo as mãos sobre ele? Será que o Espírito Santo, você o recebe quando você aceita Jesus e se batiza? Ou você precisa ter um momento de crescimento espiritual para você receber o Espírito Santo? Esse texto me parece que dá a entender isso. Será que é isso mesmo? Essa e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma vez o programa Na Mira da Verdade ao vivo. Todas as terças-feiras às 9 da noite você tem a oportunidade de estar aqui com a gente e a gente já começa agradecendo o carinho da sua audiência por você fazer acontecer este programa. Porque afinal de contas, são as suas perguntas, são as suas dúvidas, são os seus questionamentos que fazem acontecer o nosso programa. E daqui a pouquinho eu já vou dizer para você, você que está assistindo pela primeira vez, como você faz para participar do programa mandando a sua pergunta bíblica, teológica, sobre religião, enfim. Não tenha preconceito, pergunte o que você quiser e daqui a pouquinho eu vou dizer como que você faz para mandar a sua pergunta, tá bom? A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. E vamos começar cumprimentando meu amigo, professor Leandro Quadros. Tá bonito aí, de vermelho, hein? Como é que tá, professor? Tudo bem? Tudo bem. O que tá bonito mesmo é o azul aqui, rapaz. Mas tudo bem. Uma boa noite, meu amigo Tito. Uma satisfação estar aqui com os nossos amigos aqui da TV, da Rádio Novo Tempo e da internet também. Eu vou começar o programa, Tito, mandando rapidamente uns abraços aqui. Eu tenho uns abraços especiais para a Raquel e Moisés Muniz, e Daniele e Joelson Barbosa, são da Associação Paulista Central em Campinas. Um abraço, amigos, a vocês. Obrigado pelo carinho. Um abraço também para a Nayane, está fazendo aniversário hoje. A Nayane é de Emas, no Distrito Federal. Deus te abençoe, minha amiga. Um abraço também para o Denis e o Alex, né, Latino, de Brasília, Distrito Federal. São dois amigos, Tito, que gostam muito do programa e estão sempre acompanhando. Um abraço para a dona Yolanda, da Igreja de Goiás. Fiquei sabendo que ela está com um pouquinho de depressão. Dona Yolanda, lhe deixa o texto do Salmo 34:18. Vai lhe ajudar bastante também, além do seu tratamento. Deus continue a curar a sua mente, a sua alma. Um abraço para o Marlon, Marivalda e Lívia, da Igreja Adventista de Asa Norte, em Brasília. E o último abraço para o doutor Albernaz e sua esposa Roseli.
São da Igreja Batista, né, em Brasília, e gostam muito do Namira. Que Deus abençoe a vocês ricamente. Muito bem, professor. Depois aí dos nossos abraços, ainda tem mais. Depois a gente vai mandar mais abraços para você. Mas olha só, hoje nós começamos o programa falando sobre esse assunto interessante aqui, que é o derramamento do Espírito Santo. Certo. E olha, a pergunta quem mandou foi o Rogério, ele é de Botucatu, ele mandou na semana passada. Muito boa a sua pergunta, Rogério. E ela está na mira da verdade. A pergunta é a seguinte: em Atos 8, 10, ou melhor, de 12 até o 18, João e Pedro voltaram para Samaria para derramar o Espírito Santo sobre os convertidos, já batizados por Felipe. Ora, na conversão já não recebemos o Espírito Santo? Ou ao menos no batismo? Por que voltaram para impor as mãos sobre aqueles batizando-os ali? Professor, como é que é essa questão? Nós já falamos aqui no nosso programa várias vezes que o derramamento do Espírito Santo ou o batismo do Espírito Santo é no momento onde você aceita Jesus e se entrega através do batismo. Por que nesse trecho aqui do Novo Testamento dá-nos entender de que os apóstolos tiveram que ir lá naquele povo que tinha sido batizado por Filipe para derramar o Espírito Santo sobre ele? Como é que é isso? Sabe, essa pergunta, amigo Tito, do nosso querido telespectador Rogério, é uma pergunta muito interessante. Pelo seguinte, no geral, quando nós lemos Mateus 3, por exemplo, verso 16, percebemos que, no geral, uma pessoa ela sempre recebe o Espírito Santo também ali no momento do batismo. Na verdade, o Espírito Santo já acompanha a pessoa antes. Por quê? Ali em João 16, 8 e 9, ali é dito que o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores. Então, antes mesmo do batismo, o Espírito Santo já atua em nós para nos convencer de que somos pecadores e que precisamos de Cristo. No momento do batismo, nas águas, quando expressamos nossa fé em Cristo, nós somos batizados também com o Espírito, como lemos aqui em Mateus 3,16. Olha o que diz aqui. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Perceba que o próprio Cristo recebeu o Espírito Santo de uma outra maneira, também por ocasião do batismo. Então isso nos mostra que, no geral, acontece assim. Agora, há casos especiais em que pessoas, mesmo sendo batizadas nas águas e recebendo o Espírito Santo, elas recebem uma plenitude maior do Espírito Santo depois. E este é o caso aqui de Atos capítulo 8. Né? Aqui se percebe no capítulo 8 que aquelas pessoas ali de Samaria que receberam o Espírito Santo, elas já haviam sido batizadas nas águas. Só que a exemplo de Cristo, em Mateus 3,16, elas receberam um poder a mais do Espírito Santo para acompanhá-las agora na caminhada cristã. Só que a plenitude do Espírito para elas terem mais dons espirituais e também evangelizarem aquela região, elas receberam sobre a imposição de mãos. Por quê? A imposição de mãos no Novo Testamento era utilizada para delegar uma autoridade ou uma função espiritual para a pessoa. Então, existem sim essas exceções no Novo Testamento. Agora, elas não são assim a regra. Vou lhe dar um outro exemplo interessante. O exemplo de Saulo, que se tornou Paulo, não é? Na conversão de Saulo, nós percebemos que ele não teve assim o Espírito Santo momentos depois. Ele não teve o batismo com o Espírito Santo como uma experiência separada do momento em que ele aceitou a Cristo. Por quê? Olha o que você lê, por exemplo, em Atos 9:17. Atos 9:17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Perceba que interessante aqui, Ananias, quando foi até Saulo para levar a mensagem de Deus e curá-lo da cegueira que ele tinha,
diz que nesse momento ele impôs as mãos sobre ele, não é? Transferindo-lhe, delegando-lhe a função de evangelista, dando-lhe o Espírito Santo, e ele foi o quê? Batizado. Então você percebe aqui que foi um evento único, não é? Agora, existem exceções como no capítulo 8, como nós lemos aqui. Isso não é uma contradição, simplesmente isso nos mostra que o Espírito Santo não vai agir de uma maneira rígida, não é? Esse texto nos mostra que nós não podemos controlar o Espírito Santo. Ele age da forma como quer, distribui dons espirituais a cada um como ele quer, de acordo com 1 Coríntios 12, 11, e ele, lógico, vai chegar até certas pessoas de forma mais plena no momento que ele achar necessário para que elas recebam uma capacitação a mais para cumprir determinada função para o crescimento do reino de Deus neste mundo. Muito bem, professor. Bom, para você participar do nosso programa, basta você mandar um torpedo SMS para a gente. O nosso número é 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, eu recebo aqui na hora e ela pode entrar na mira. Ou então você pode acessar o nosso blog, que é novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que o programa, do lado direito, tem um formuláriozinho dizendo que o programa está no ar. É só você preencher ali, colocar a sua pergunta e eu recebo aqui na hora, tá bom? Ou então você pode seguir a gente através do Twitter. O nosso Twitter é @NaMiraDaVerdade, twitter.com/NaMiraDaVerdade. É só você passar a seguir a gente aí e mandar a sua pergunta através do Twitter também, tá bom? Professor Leandro Quadros, as perguntas não param de chegar. Coisa Isso boa, é muito meu bom. amigo. E eu quero agradecer a você que participa do nosso programa, você que é nosso irmão da Igreja Batista, você que é nosso irmão da Igreja Internacional da Graça, você que é nosso irmão da Igreja Presbiteriana, Metodista, você que é da Assembleia de Deus, você que é da Quadrangular, Cristã do Brasil, enfim, nossos irmãos que fazem esse programa acontecer. São as suas dúvidas, são os seus questionamentos bíblicos que nós queremos apresentar aqui o que a Bíblia fala. Portanto, mande a sua pergunta, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e a Bíblia irá responder. Professor, vamos lá, amigo. A pergunta é a seguinte. Quem mandou isso aqui foi o Júlio, de Rio Preto. Ele diz o seguinte: gostaria de saber qual é a verdade sobre o véu. A mulher é obrigada a usar véu na igreja ou quando se comunica com Deus? De acordo com Coríntios 11, versos 5 e 6? Como é que é essa questão do véu? Nós sabemos que existem denominações que usam o véu. O que a Bíblia nos orienta com respeito a isso? Muito boa pergunta. Veja bem, meu querido irmão, a questão do uso do véu por parte da mulher, percebemos na Bíblia, é uma questão cultural. Como que nós sabemos isso? Quando fazemos uma análise do contexto cultural, em que Paulo escreveu 1 Coríntios 11, e quando analisamos um texto bíblico paralelo que nos mostra que em outra cultura, as mulheres que usavam véu não eram apenas as mulheres diríamos assim, bem vistas na sociedade. Por exemplo, aqui em 1 Coríntios 11, versículo 5, Paulo diz assim: e toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua cabeça, pois é como se a tivesse rapada. Se a mulher não cobre a cabeça, deve também cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter o cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. Perceba que há uma expressão aqui. Vergonhoso para a mulher cortar ou raspar a cabeça. Por que era vergonhoso na cidade de Corinto? Pelo seguinte: a mulher que rapasse a cabeça ou cortasse o cabelo ou não usasse o véu em público, na cidade de Corinto ela era vista como uma prostituta. Então o apóstolo Paulo, para que as irmãs não se familiarizassem com prostitutas, as pessoas ao verem essas irmãs da igreja não pensassem assim: olha, mais uma prostituta ali na minha frente. Então Paulo deu essa orientação, porque naquela cultura era desonroso para a mulher. Então Paulo não queria que o comportamento das cristãs entrasse em choque, em conflito com a cultura local. Agora, quando você vai para Gênesis 38:15, você percebe uma coisa interessante, que
as mulheres que também não eram bem vistas na sociedade usavam véu. Então, em Gênesis 38:15 diz assim: quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Perceba que nos dias do Antigo Testamento, as prostitutas também usavam véu, tanto que elas podiam o quê? Cobrir o rosto. Então, isso nos mostra que realmente o uso do véu é uma questão cultural. Uma pessoa não deve ser criticada por usar o véu e uma pessoa também não deve ser criticada por não usá-lo. Esta é uma questão cultural. O princípio que está por detrás do assunto vale para todas as pessoas, ou seja, se a forma como você se apresenta em público for escandalizar a religião na cultura onde você está, então se adeque àquilo. Se você está, por exemplo, no Brasil, onde a cultura religiosa não existe isso, não exige isso, você não é obrigado a usar isso. Agora, se você está num local onde é vergonhoso para uma mulher não usar o véu, então é melhor você se adequar a isso. Então, analise 1 Coríntios 11 à luz do contexto histórico dele, juntamente com Gênesis 38:15, você vai perceber que essa é uma questão cultural e que, portanto, mulher alguma é obrigada a usar véu para estar em público ou para adorar a Deus. Muito bem, professor. Agora aqui pelo nosso blog, o pessoal que está mandando para a gente aqui, o Ravi Rangel, desculpa se não é assim que fala, Ravi, eu acho que é. Ele é da cidade de Aurelino Leal, na Bahia, e ele pergunta o seguinte: olhe bem, no Éden tudo era perfeito e teve um pecado. No céu tudo vai ser perfeito também. E será que vai poder ter pecado e sermos todos expulsos do céu? Ou seja, a história irá se repetir? Professor Leandro Quadros, o que a Bíblia pode nos dizer sobre isso? Porque afinal de contas, no céu era tudo perfeito. Deus havia criado tudo perfeito. Deus, na sua onisciência, ele já não sabia que Satanás talvez pudesse cair em pecado? E se caiu uma vez no pecado, quem garante que lá no céu, quando todos desta terra aqui, os que forem salvos estiverem lá, essa história não se repita? Como é que a Bíblia pode nos orientar? Muito boa essa pergunta. Aqui em Apocalipse 21:4 é dito o seguinte: ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Aqui é dito que quando Deus restaurar o planeta Terra, ele vai acabar com a dor, com a morte, com o sofrimento, com a tristeza. Tudo isso é resultado do pecado. E o verso 5 diz, e também no versículo 4, diz que ao as coisas serem renovadas, a morte, a dor, a tristeza, o choro não voltarão mais. Então isso significa que o pecado não voltará mais a existir. Tá, a Bíblia garante isso. Agora como? Pelo seguinte: você e eu já teremos tido evidências suficientes de que o mal não vale a pena. Então, por exemplo, nós estamos vivendo num mundo pecaminoso, onde nós somos pecadores, onde enfrentamos muitos problemas. Depois a Bíblia diz, quando Cristo voltar e nos levar para o novo reino, Apocalipse 20 diz que permaneceremos 1000 anos no céu para entendermos o processo judicial de Deus. Então todas essas experiências nos ajudarão a termos certeza de que o mal não presta. Então continuaremos com o nosso livre-arbítrio. Só que essas coisas ruins não voltarão a acontecer, por quê? Porque a nossa experiência de pecado neste mundo terá nos dado evidências suficientes de que o mal não vale a pena. Na primeira vez, Adão e Eva, os anjos, não tinham essa experiência. Era algo totalmente novo para eles. Então, eles assim caíram. Nós já caímos tanto, erramos tanto, que quando formos transformados não teremos mais assim vontade realmente de passarmos por tudo isso que passamos novamente. E aí há um texto no Antigo Testamento, para finalizar essa explicação, não é? Que nós podemos aplicá-lo para garantir que, mesmo tendo o livre-arbítrio, o ser humano não voltará a errar mais. Naum, capítulo 1, versículo
9 diz o seguinte, nós podemos aplicar a esse caso. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Então Deus promete, Ele garante, e isso vai acontecer. Ok, professor, muito bom. Bom, você pode mandar a sua pergunta, basta você mandar um torpedo SMS para a gente. 1291566972 é o nosso número, ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade, tá bom? Bom, a próxima pergunta aí que chegou aqui pelo torpedo é o seguinte, deixa eu ver se tem um nome, não tem um nome, mas ele quer saber o seguinte, tem sim, meu nome é Ricardo, ele é de Horizonte, no Ceará, e ele diz o seguinte, gostaria de saber o que é a segunda morte. A palavra de Deus fala de segunda morte, mas como é que a gente pode entender isso? O que quer dizer segunda morte? Tem uma morte, tem duas mortes? O que é isso? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia quer dizer com a segunda morte? Pois um abraço a todo o povo cearense, não é, que acompanha também o Na Mira da Verdade. Vamos analisar aqui Apocalipse capítulo 20. Ou melhor, primeiro, antes do Apocalipse 20, vamos ler João 5, 28 e 29. 5, 28 e 29. Isso, amigo Tito, João 5, 28 e 29. Diz assim, não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então aqui mencionam-se duas ressurreições, uma ressurreição para a vida e uma ressurreição para a morte. E aí você vai para Apocalipse capítulo 20, e aí você vai conseguir compreender o que é a segunda morte na Bíblia. Apocalipse capítulo 20, vamos ler aqui o versículo 6, que diz o seguinte, felizes os santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. A Bíblia menciona que a segunda morte, analisando esse texto com João 5, 28 e 29, a segunda morte é o momento em que o indivíduo será ressuscitado. Quando Cristo voltar, diríamos, pela terceira vez, quando descer do céu com a cidade santa, ele será ressuscitado e aí ele será condenado, diz João 5, 28 e 29, e receberá o castigo e a destruição. Pois a segunda morte é esse castigo e destruição para o qual mais não há remédio, diríamos assim. Então a segunda morte é uma morte em que a pessoa morre novamente depois do milênio, e que ela recebe o castigo e não tem mais uma oportunidade de salvação. Então, segunda morte é sinônimo de destruição eterna, não tem mais chance. É por isso que Hebreus 3,3 adverte a todo ser humano, e 2 Coríntios 6,2 também, dizendo o seguinte, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Quem aceita a Cristo como seu Salvador e Senhor, pode até morrer uma vez, mas quando Cristo voltar será ressuscitado, e não terá que morrer uma segunda vez como os ímpios, que não poderão mais ser ressuscitados. Muito bem, professor. Bom, sempre chegam essas perguntas relacionadas com a guarda do sábado, viu, professor? E essa é mais uma delas que a gente tem que colocar na mira da verdade. Claro. Quem mandou essa pergunta foi o Gerlânio, ele é de Pernambuco, de Caruaru, e ele diz o seguinte, preciso de textos claros no Novo Testamento que prove que eu preciso guardar o sábado. E me explique por que Paulo diz que a nova aliança não tem base na lei, em 1 Coríntios 3, 4. E outra coisa que ele diz é o seguinte, por que Paulo diz em Romanos 14, 5, que ninguém pode julgar o seu irmão se ele guardar dias santos ou não? E aí ele fala o nome dele é Gerlânio de Caruaru, no Pernambuco. Como é que é essa questão aí, professor? Mostra alguns textos claros que a gente tem que guardar o sábado na Bíblia, especial no Novo Testamento. E é interessante o que diz esse texto que ele falou aí de Romanos 14. Ali Romanos 14 já começa com o título assim, não julgue os seus irmãos na fé. E no versinho 5 apresenta o seguinte texto, algumas pessoas pensam
que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme na sua opinião. Afinal de contas, existe um dia especial ou não para se guardar? E o sábado, como é que fica nessa questão aí, professor? Vamos lá, vejam bem, queridos, primeiramente, essa questão que muitas vezes apresentamos entre nós cristãos, Velho e Novo Testamento, na verdade a Bíblia é uma coisa só. Então, por exemplo, se não houvesse no Novo Testamento nenhum texto de pessoas guardando o sábado, isso não seria o problema, por quê? Porque a Bíblia é uma coisa só. Por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Em Lucas 24, 27 e 44, percebemos que a Bíblia de Cristo era o Antigo Testamento. Quando os autores do Novo Testamento escreveram suas cartas e evangelhos, eles nem sabiam que os livros deles, que essas cartas e evangelhos fariam parte da Bíblia. Então a Bíblia é uma coisa só. E aí percebemos uma coisa interessante. O plano de salvação é um só. E o estilo de vida dos que são salvos é o mesmo. Por exemplo, a Bíblia fala em Isaías 12, verso 2, que até mesmo nos dias do Antigo Testamento a salvação era pela graça. Olha o que diz o texto. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Veja que a Bíblia não diz que a lei era a salvação deles no Antigo Testamento. É o Senhor. E quando você vai para o Novo Testamento, você percebe que além de a salvação ser pela graça, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o estilo de vida dos salvos também. Hebreus 8,10 diz assim, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Aqui o Israel é o Israel de Deus, a igreja. Declara o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então perceba, se a salvação é a mesma para as pessoas do Antigo e Novo Testamento, e se o estilo de vida obediente como resultado da salvação é o mesmo, é claro que a observância do sábado é para todos. Porque a observância do sábado não é uma questão cerimonial. A questão do sábado não está relacionada, por exemplo, ao sacrifício do cordeirinho no Antigo Testamento, que era uma cerimônia que Deus utilizava para ensinar às pessoas que um substituto, Cristo, morreria no lugar delas. O sábado é um princípio moral. E nós percebemos isso em Gênesis 2, 2 e 3, quando é dito que antes de haver o povo judeu ou o povo israelita, Deus abençoou e santificou o sábado. Então você vê que é um princípio moral, porque o sábado, ao ser abençoado e santificado na criação, Gênesis 2, 2 e 3 e Êxodo 28 a 11, o sábado é um sinal, é um lembrete semanal do poder criador de Deus. Então, se a salvação é pela graça em ambos os testamentos e o estilo de vida é o mesmo para todas as pessoas, inclusive hoje devemos observar o sábado. Agora, eu vou dar alguns textos para você perceber que inclusive no Novo Testamento a guarda do sábado é importante. Por exemplo, temos quantos minutos, Tito? Só para eu saber aqui se eu leio algum ou se eu apenas cito. Professor, nós já terminamos aqui, tem que, de repente, voltar no segundo bloco e você pode explicar mais sobre isso. Então, no segundo bloco eu vou dar algumas referências e vou inclusive indicar um livro para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Então tá bom, a gente vai para um breve intervalo, nosso tempo conspira contra a gente, mas não sai daí não. Aproveite o intervalo, mande a sua pergunta para a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 35 minutos. Você pode mandar a sua pergunta para a gente. Basta enviar um SMS para a gente, para o número 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta e eu recebo aqui na hora. Ou então acessando o nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Você lá vai ver que o programa está no ar. É só você preencher ali o formuláriozinho, mandando a sua dúvida
que ela chega aqui na hora para mim, tá bom? Bom, o professor Leandro Quadros estava aí respondendo sobre textos importantes no Novo Testamento, onde apresentam a guarda do sábado. E aí, professor, Isso. você ficou de ler uns textos, quais são? Isso mesmo, meu amigo. Então nós explicamos no primeiro bloco que se a salvação é pela graça no Antigo e no Novo Testamento para todas as pessoas, o estilo de vida moral é o mesmo e, portanto, a observância do sábado deve fazer parte da vida do cristão, que celebra semanalmente o poder criador de Deus. Agora eu vou apresentar alguns textos bíblicos que mostram que o sábado não foi abolido. Essa questão do sábado ser abolido é uma distorção da Bíblia, não é? Então, Mateus 5,17, Cristo fala claramente: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Então, Cristo menciona que a lei de Moisés, os escritos bíblicos não podem ser abolidos e, consequentemente, os 10 mandamentos morais. Agora você vai para, por exemplo, Mateus 12:8, e quando Cristo está ensinando as pessoas da época dele a guardarem o sábado da forma correta, não da forma fanática dos fariseus, no verso 8 ele fala assim: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Por que ele é o Senhor do sábado? Não é o Senhor do sábado para ele fazer o que quiser nesse dia e desrespeitar o mandamento de Deus, não. Ele é o Senhor do sábado porque ele é o Criador do sábado e ele sabe melhor que ninguém como deve se observar esse dia. Aí você vai para Mateus 24:20 e você percebe uma coisa muito interessante. Aqui é dito o seguinte: orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Aqui Cristo está falando da destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E aqui ele está mostrando para nós que 70 anos após a cruz, as pessoas ainda estariam guardando o sábado. Você pode ir também para Lucas 23, 54 a 56, e você percebe Maria, mãe de Jesus, observando o sábado. E aí você vai também para Atos 16, 13, Paulo observando o sábado num território pagão, nem era numa sinagoga judaica, mostrando que a guarda do sábado fazia parte do estilo de vida dele. Assim como nós lemos em Atos 17, não é? 2 e 3. Agora, para finalizar, eu queria só recomendar para você algumas literaturas para você se aprofundar neste assunto, que não vamos ter tempo de continuarmos nele, porque tem muitas perguntas. Então, por exemplo, um livro que eu gostaria muito de indicar para você é esse aqui, ó. O Sábado na Bíblia. Por que Deus faz questão de um dia? Ele foi escrito pelo Dr. Alberto Ronald Tim. E ele pode ser adquirido na Casa Publicadora Brasileira pelo telefone 0800 979 0606. 0800 979 0606 ou pelo site cpb.com.br. cpb.com.br. Aqui, por exemplo, entre os vários capítulos interessantíssimos que tem um capítulo que é o capítulo 5, ó, o sábado no Novo Testamento. Então eu recomendo este material para a sua análise, seu estudo de uma doutrina tão bonita que nos ajuda a ficarmos mais tempo com o Criador. E o outro material é uma revista teológica, não é? Doutrina do Sábado Fundamentos. Esse material aqui é produzido pela Imprensa Universitária Adventista, Unaspress. Então aqui alguns teólogos escreveram artigos sobre este assunto, artigos finos, coisa de primeira linha para você estudar e entender a doutrina do sábado de uma forma bíblica, evangélica, não legalista. Tá? Então o contato da Imprensa Universitária Adventista, tem o telefone aqui, o DDD é 19 3858 9000. 19 3858 9000. E aqui um dos artigos, entre muitos outros, A Lei e o Evangelho, do Dr. Eckhard Miller. Então esse artigo é fundamental para você perceber que lei e evangelho não são excludentes, são complementares. Tá bom? Então adquire esse material, tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Inclusive para você se aprofundar no estudo de Romanos 14. Muito bem, professor. Nós temos uma pergunta que chegou aqui pelo SMS, muito interessante. E quem mandou foi o William, ele é do Rio de Janeiro, e ele diz o seguinte: como devemos entender 1 Coríntios
5, de 11 a 14 e 2 João, nos versos de 9 a 11. Esses textos apoiam a forma como é feita a excomunhão pelos testemunhas de Jeová? Eu gostaria de ler e contextualizar o nosso telespectador aqui. Eu vou ler pelo menos aqui o que está dizendo 1 Coríntios 5, de 11 a 14. Pode ler, meu amigo. Para a gente dar uma ideia. Olha só o que está Claro. dizendo aqui, professor. O que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, ou avarento, ou adora ídolos, ou é bêbado, ou difamador ou ladrão. Com gente assim, vocês não devem nem comer uma refeição. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas, será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Como dizem as Escrituras, expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Professor Leandro Quadros, se eu tenho alguém ali que é meu irmão na fé e uma pessoa dessa caiu aí num pecado, se enveredou na bebida, eu tenho que simplesmente excomungar esse irmão da minha vida, nem olhar mais para a cara dele? É assim mesmo que funciona, professor? Pois olha, se nós pegarmos esses versículos isolados do seu contexto, que é o capítulo 5, desde o versículo 1, nós chegaremos a esta conclusão precipitada que alguns irmãos religiosos chegaram. Né? Então, por exemplo, por que Paulo disse para as pessoas da igreja de Corinto se afastarem dos imorais, dos bêbados e tudo mais? Interessante, olha o que diz o versículo 1 aqui, ó, do capítulo 5. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. Ou seja, Paulo estava aqui indignado com um indivíduo que abertamente estava traindo o próprio pai dele, ficando com a madrasta. Esse indivíduo que estava pecando voluntariamente e abertamente e não queria uma mudança, Paulo recomendou que não se associasse com esse tipo de gente. Por quê? Porque além de ele não ter nenhum compromisso mais com Deus e querer viver na imoralidade, ele poderia ser uma má influência para outras pessoas. Então é nesse contexto aqui. Quando uma pessoa cai em um pecado e ela tem que ser disciplinada, o objetivo da disciplina não é colocar o indivíduo para escanteio e nem cumprimentá-lo mais. Aqui Paulo falou de um caso muito específico, muito grave, de alguém que não queria se arrepender. Agora, é que a disciplina bíblica aplicada a um membro, não é, por ter uma falha grave, é diferente. Nós lemos aqui em Hebreus capítulo 12, por exemplo. Você pode ler do versículo 1 até o versículo 13, mas eu vou ler para nós aqui apenas um versículo. Versículo 8. Olha o que diz aqui. Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então Paulo mostra claramente o seguinte: da mesma forma que um pai disciplina um filho para ele crescer, Deus disciplina seus filhos para eles crescerem. E o texto diz que é para eles crescerem em santidade, e o verso 11, produzirem frutos de justiça e ficarem em paz, por serem corrigidos e mudarem de vida. Então a disciplina bíblica tem outro propósito, um propósito de salvação. E Paulo, em 1 Coríntios, está lidando com outro caso, de alguém que não aceitava a disciplina para arrependimento e mudança, mas alguém que queria ter uma vida imoral. Então, o procedimento de alguns religiosos em
colocar totalmente para escanteio uma pessoa que erra não é bíblico, é uma compreensão equivocada do texto e que precisa ser revista o mais rápido possível. Ok, professor. Eu queria dizer para o nosso telespectador que você pode, se você quiser contestar alguma resposta que neste programa nós apresentamos para você, o que a Bíblia diz, nós estamos abertos. Você pode entrar em contato com a gente, mandando o seu questionamento para o nosso e-mail, que é namiradaverdade@novotempo.com. É só você mandar a sua pergunta lá que nós teremos o maior prazer em esclarecer se ficou alguma dúvida para você, tá bom? Bom, nós temos também aqui, professor, os nossos tuiteiros que estão conectados com a gente. Tem muita gente com a gente, conectado com a gente, seguindo o nosso programa e dando a sua participação, mandando suas perguntas, mas a gente tem que colocar tudo na mira da verdade. E eu gostaria de colocar o Twitter aqui do nosso amigo Gustavo Salomão. Ele diz o seguinte: meu testemunho é esse programa vagabundo que passa uma verdade de acordo com uma mentira que é a seita adventista. Professor Leandro Quadros, eu gostaria que você explicasse aí, realmente a Igreja Adventista do Sétimo Dia é considerada uma seita? E essa mentira que ele está apresentando aqui, de uma suposta verdade que nós apresentamos, o que você poderia se defender aí? Nós temos que ser claro e colocar aqui todos a opinião, é importante a sua opinião. Obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente tem que dar chance a todos que querem comunicar e fazer as suas perguntas. E mais à frente, ele diz o seguinte: vocês deveriam respeitar muito os católicos que guardam os livros bíblicos durante os primeiros séculos contra tudo e todos. E aí, professor, como é que fica? A Igreja Adventista é uma seita? E como é que fica aí? Foram realmente os católicos que formalizaram a Bíblia Sagrada? Primeiramente, quando esse nosso amigo disse que o programa é vagabundo, ele não está expressando a educação da grande maioria dos irmãos católicos, né? E por isso, ele deveria ler mais a Bíblia e compreender que um cristão não se pronuncia dessa maneira com as outras pessoas. Então isso só depõe contra a sua fé religiosa e você acaba envergonhando outros irmãos da mesma fé que você. Porque em Colossenses 4:6 diz o seguinte: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Ou seja, as palavras que saem da boca de um cristão têm que ser como o sal, ou seja, dar sabor à vida das pessoas. Então, se é para falarmos coisas ruins e não sabermos discordar com classe, é melhor não falarmos, porque estamos desonrando a Cristo, não estamos tendo o falar agradável que um cristão deve de ter e estaremos envergonhando os próprios irmãos da nossa confissão religiosa, não é? Segundo ponto, em questão de seita, o adventista não se preocupa muito com essa questão pelo seguinte, porque o termo seita, ele tem um sentido positivo e um sentido negativo, né? Então, no sentido positivo do termo, seita é todo um movimento religioso que é diferente dos demais. E os adventistas, sétimo dia, realmente têm certas diferenças. Por exemplo, somente nós cremos na importância da reforma de saúde no processo de santificação. Somente nós aceitamos o dom profético dado a Ellen White. E somente nós aceitamos a doutrina do santuário e do juízo investigativo. Então, por termos algumas doutrinas peculiares, não há problema em seita. Agora, se formos chamados de seita no sentido pejorativo do termo, ou seja, é um grupo herético que nega verdades essenciais do cristianismo, aí eu tenho que lhe dizer que a pessoa que diz isso, ela não conhece nada do adventismo. Por quê? Doutrinas essenciais à fé cristã, como, por exemplo, divindade de Cristo, trindade, encarnação de Cristo, ascensão de Cristo, que é a subida ao céu, juízo, volta de Cristo, nascimento virginal de Cristo, nós cremos em tudo isso. Agora, eu costumo mostrar Atos 24:14 para a pessoa que crê que nós somos uma seita herética. Uma vez acusaram Paulo de sectário, e eu gosto de fazer da resposta de Paulo a minha também. E Paulo diz assim em Atos 24:14, confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho a que chamam seita.
Creio em tudo que concorda com a lei e que está escrito nos escritos dos profetas. Então, se chamaram Paulo de sectário e querer ensinar tudo que está na Bíblia, é lógico que vão chamar-me, a mim também, Na Mira da Verdade, a TV Novo Tempo. Agora, foi um privilégio para Paulo ser chamado de sectário por ensinar tudo que está na Bíblia, inclusive no Antigo Testamento. Eu considero até um privilégio me chamarem. E eu considero também até um privilégio me chamarem de sectário, se for para me chamarem de sectário por eu crer em tudo que está na palavra de Deus. Então, por isso, não me afeta. Recomendo que você estude mais a fundo a doutrina adventista e não assim... Procure entender a doutrina adventista apenas pelo ouvir falar ou pela péssima literatura apologética que existe no Brasil, que muita gente escreve sobre o que não sabe. Isso é uma pena. Agora, professor, com respeito ao termo pejorativo, seita, por que você me diz então que a Igreja Adventista não é uma seita? No sentido pejorativo, o que é uma seita? É o que eu expliquei, né, Tito? Seita é um movimento herético que ensina um monte de doutrinas contrárias ao cristianismo e, nesse sentido pejorativo, o adventismo não é uma seita, como eu expliquei. Então você pode dizer, então, a Igreja Adventista não é um movimento herético, porque está completamente de acordo com a palavra de Deus em todos os sentidos. Completamente. As doutrinas baseadas na Bíblia. Somos pessoas imperfeitas como qualquer pessoa de qualquer denominação. Agora, realmente... Se você fizer um estudo de religiões e de doutrinas, você vai perceber que a doutrina bíblica que o adventismo apresenta é puramente bíblica, embasada na Bíblia. Isso é incontestável para quem estuda o assunto a fundo. Ok, professor. Bom, nós temos ainda muita gente que está no Twitter ligadinho com a gente aqui. É importante a gente dar a oportunidade para eles que participam ativamente no programa aqui, mandando as suas perguntas. Obrigado por você estar aí conectados com a gente através do Twitter e mandando as suas perguntas. Eu quero colocar aqui a pergunta de uma jovem que está dizendo aqui, quero ver se responder da semana passada, eu estou perguntando, hein? Mas olha só, Emaicla Camargo, a sua pergunta está na mira da verdade. Ela diz o seguinte, quero saber se quando Jesus voltar, o Espírito Santo de Deus virá junto com Jesus nas nuvens. Professor Leandro Quadros, a Bíblia fala alguma coisa que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, o Espírito Santo vai estar junto com ele? E mais, será que Deus o Pai também virá nas nuvens do céu com Jesus? Mateus 26:64 diz que apenas Deus Pai acompanhará Jesus, né? Então, Mateus 26:64 diz assim, tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então a Bíblia não menciona aqui o Espírito Santo nesta ocasião. Cremos, de acordo ali com Apocalipse 21:4, como o texto fala em Apocalipse 22:4, que nós veremos a face de Deus, e a Bíblia diz em Atos 5:13-4 que o Espírito Santo é Deus, então nós não temos dúvidas de que no céu, sim, quando estivermos lá com a família celestial, nós vamos sim poder ver o Espírito Santo. Ok, professor. Outro aqui do nosso Twitter. Hoje o Twitter aqui está bombando, viu? Maravilha. As perguntas estão muito boas. E olha, quem mandou isso aqui foi o Maurício Duarte. Ele diz o seguinte, se a ressurreição é nos finais dos tempos, por que Jesus disse ao ladrão arrependido, ainda hoje estará comigo no céu? E aí, professor, como é que a gente pode responder essa pergunta? Eu sei que você está meio enrolado com o microfone, a gente tivemos um probleminha técnico aqui, mas já está sendo restabelecido, só que a gente está no finalzinho do programa, mas você consegue aí, professor? Consigo, meu amigo. Pois olha, foi muito bom vir essa pergunta, porque há alguns dias eu adquiri o Dr. Rodrigo Silva, que apresenta o programa Evidências. Ele me indicou uma tradução bíblica que traduz Lucas 23:43 da maneira correta. Quer dizer que o texto onde apresenta aí Jesus dando a salvação para o ladrão está em Lucas 23:42 e 43. Ok. Tito, o texto nas nossas traduções dizia assim, Jesus falou para o ladrão assim, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então isso dá a entender que naquele dia em que ambos morressem, ambos iriam para o céu. Só que a tradução ecumênica da Bíblia
que é uma tradução muito interessante, ela reconhecendo que a vírgula não deve estar naquele local, mas depois da palavra hoje, olha como que eu até gostaria de mostrar isso aqui. Não sei se a câmera vai conseguir pegar isso, mas eu vou mostrar aqui, vou tentar mostrar. Se a câmera não conseguir, não tem problema, porque o texto é muito pequeno mesmo. Em Lucas 23:43, assim, na tradução ecumênica brasileira, ó, Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O texto está dizendo o seguinte: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A vírgula estando no lugar correto, nos mostra o quê? Que Cristo não está prometendo ao ladrão que eles iriam naquele momento para o céu. Cristo está dizendo assim, ó, neste momento agora eu lhe prometo, você estará comigo no paraíso. Então a tradução ecumênica da Bíblia, não é? Ela apresenta o texto assim: em verdade te digo, hoje que eu estou na cruz eu lhe digo, você estará comigo no paraíso. Essa tradução é corretíssima, por quê? Quando vamos a João 19:31-33, percebemos que o ladrão nem morreu naquele dia. Então, se ele não morreu naquele dia, é claro que naquele dia ele não iria com Cristo para o céu. E em João 20:17, percebemos que quando Cristo ressuscitou no domingo de manhã, ele falou que ainda não havia ido para o céu. Então, como que ele iria para o céu na sexta, se no domingo ele disse que ainda não tinha ido? Então, a tradução, essa tradução aqui, não é? Tradução ecumênica, está de parabéns pela correta tradução de Lucas 23:43, com base nesses textos, nesse contexto que eu apresentei para você. Muito bem, professor. Eu queria agora apresentar a você o nosso presente que todas as semanas nós apresentamos aqui. Essa revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Você pode receber essa revista na sua casa sem pagar nada. Isso não é apenas uma revista, é um verdadeiro curso bíblico. São 18 temas que você tem aqui para você aprender sobre a Palavra de Deus nos tempos em que estamos vivendo. Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, se você quer conhecer os dias que estamos vivendo, essa aqui é a revista, Verdades para o Tempo do Fim. E para você adquirir, eu vou até mostrar aqui no nosso blog, você que está sempre antenado aí na internet e acompanha tudo pela internet, está assistindo o nosso programa pela internet também, você pode receber essa revista ou fazer o seu cadastro aqui, ó. Você vai ver que tem um íconezinho para você pedir, ó, peça sua revista inteiramente grátis. Só você clicar aqui, você já vai ser encaminhado para um formulário onde você vai preencher, colocar os seus dados certinho e você vai receber aí na sua casa sem pagar nada, tá bom? E outra coisa, você pode também, através do nosso blog, conhecer e adquirir o livro Verdades para o Tempo do Fim. Basta você entrar no nosso blog, ver o livro Verdades para o Tempo do Fim e clicar lá e você também vai ser direcionado para você adquirir o livro Verdades para o Tempo do Fim. Desculpa, o nome do livro é Na Mira da Verdade, tá bom? É só você acessar lá e você vai ter esse material para você desfrutar, tá bom? Bom, nós estamos chegando ao nosso final, mas eu não poderia deixar de mostrar aqui a nossa amiga Alice, que veio acompanhar o nosso programa hoje. Obrigado, Alice, por você estar aqui assistindo o nosso programa ao vivo. Você está vendo, ela está ali nos bastidores. É um prazer muito grande receber a senhora aqui, tá bom? Professor Leandro Quadros, o nosso tempo já encerrou e a gente tem que acabar o programa Na Mira da Verdade, mas eu queria agradecer mais uma vez por você nos apresentar essas belas respostas baseada única e exclusivamente na Palavra de Deus. E é isso que é o importante. Obrigado mais uma vez por você nos ajudar aí a conhecer mais este livro sagrado. Obrigado, meu amigo, por sua agradabilíssima companhia de sempre. Que Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo, a você, amigo internauta, amigo telespectador. E nunca esqueça, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a Palavra de Deus, vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço, Deus lhe abençoe e até o nosso próximo encontro. E lembre-se, a sua pergunta, a sua dúvida, aqui neste programa, sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.